A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Orar sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos, clamamos, pedimos o milagre todos os dias, em oração, em clamor, em petições, pedimos a Deus e cremos no milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de poder, é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Cremos em Deus e cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo de um Deus vivo que opera milagres, maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, buscamos este Deus todos os dias em oração, clamor, súplicas. Buscamos ao Deus Pai Todo-Poderoso, orações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, cremos em Deus, cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo disse: creiam no Pai, creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Assim nós buscamos a presença de Deus todos os dias em oração, em clamor. Buscamos a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos em Deus, cremos no poder de Deus, na glória de Deus, na bênção de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus, na presença de Deus. Cremos num Deus Pai Todo-Poderoso e buscamos a presença de Deus todos os dias em oração, em clamor, buscando o milagre. Quantas pessoas doentes, enfermas, acamadas, quantas pessoas que precisam do milagre de Deus, pessoas com doenças terminais, pessoas que precisam do milagre do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Precisa a presença do Espírito Santo, Consolador da igreja, aquele que nos dará força, ânimo, o auxiliador, o consolador, aquele que nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Glória a Deus, aleluia. Amados, quantas pessoas sofrendo, países em guerra, rumores de guerra, fomes, problemas climáticos aumentando como nunca, pestes, doenças, epidemias, vírus assolando a terra.
doenças e mais doenças, tanto nos seres humanos como nos animais. A terra sendo assolada. Quantas pessoas morrendo dia a dia, infelizmente, muito sem Deus. Por isso a necessidade de orar e pedir para Deus a proteção, os livramentos, a bênção, para que Deus venha nos guardar tanto no dormir como no acordar. Buscamos, glória a Deus, aleluia, a presença de Deus todos os dias em oração, em clamor. Buscamos a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos num Deus que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Buscamos em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Oramos porque nós precisamos orar, porque a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Orar pelo necessitado, pelo acamado, para que Deus venha curar as enfermidades, para que Deus venha sarar os feridos, para que Deus venha libertar os cativos. Oramos e clamamos e buscamos em Deus todos os dias a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Todos os dias em oração e clamor, nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele continua operando milagres, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. É preciso crer para ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer, é preciso buscar em Deus, crer no milagre de Deus, porque o nosso Deus, como diz o apóstolo Paulo, não é um Deus apenas de palavras, mas é um Deus de poder. É um Deus que ainda continua operando milagres. Mas é preciso crer neste Deus. É preciso usar o nome do Senhor Jesus Cristo com fé, com autoridade. Glória a Deus, aleluia. Crer no sobrenatural de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus. Que a nossa fé não seja apenas de palavras, mas de ações, de poder, de autoridade. Quantas pessoas pararam de crer nos milagres? Por que, amados? Será que Jesus não é mais o mesmo? Será que os sinais não estão mais seguindo aqueles que creem? Será que Jesus mudou? Em Hebreus 13:8 diz que ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Jesus fez uma promessa para a igreja que crê. A promessa não é para os incrédulos, não é para os ateus. A promessa é para os crentes no Senhor Jesus Cristo, é para aqueles que crerem. A glória de Deus só verão os que crerem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas pessoas perderam a fé na cura, no milagre, na libertação, no transformar de Deus? Quantas pessoas não creem mais em profecias, revelações, cura, libertação? Perderam a fé nos sinais do Senhor Jesus Cristo, na promessa.
aonde faremos as obras que Ele faz e ainda maiores. A igreja, na grande maioria, está perdendo a fé em Cristo, a fé nos milagres, a fé no poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não seja apenas palavras, mas poder. O poder de Deus são aquilo que o homem não pode fazer. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus, é aquilo que o homem não pode. Deus pode todas as coisas. Aquilo que parece ser impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. Será o nosso Deus um Deus do possível ou um Deus do impossível? Será o nosso Deus um Deus natural ou um Deus espiritual? Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores irão adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Em João 8,31, Jesus, ele diz que tem um ensinamento para a igreja. Amados, muitas pessoas são ensinadas, programadas a apenas obedecer o que a sua religião diz. Apenas a crer, obedecer e conhecer aquilo que a sua religião diz. São programados a lerem apenas o que a religião diz, acreditar no que a religião diz, fazer o que a religião diz. São muitas pessoas fiéis à religião e poucas preocupadas em ser fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, aos conselhos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso. Quantas religiões querendo inferiorizar o Senhor Jesus Cristo. Quantas religiões querendo fazer os seus membros, os seus adeptos religiosos, a desacreditar no Senhor Jesus Cristo. Por isso ensinam que os milagres não existem mais, revelações não existem mais, que Jesus é um Deus menor, é um Deus fraco. Quantas religiões ensinam que a nova aliança de Jesus é inferior à antiga, por isso que ainda introduzem a antiga aliança como salvação nas suas instituições religiosas. Vocês podem ver que em muitas placas religiosas a observância de dias, de alimentos, de roupas, de pagamentos é obrigatória para a salvação. São chamadas de doutrina da igreja. Costumes são doutrinas para muitos. A minha igreja tem doutrina. Batem no peito e chama aqueles que não seguem estas práticas, essas observâncias de mundanos, desviados, desigrejados, endemoniados. Existe uma seita religiosa que assim diz que se duas pessoas da família frequentarem ela e serem batizados nela, se uma delas sair, a outra não pode nem mais cumprimentar esta pessoa. Será isto uma seita? Será uma religião de Deus ou do diabo? Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia.
Deus não ensina a odiar o próximo, desprezar, humilhar, abandonar. Esses ensinamentos não vêm do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o prazer nestas práticas? Qual o Deus que tem o prazer nestas práticas? Do ódio, da raiva, da ira, do desprezo. Quem tem? Amados, nós vemos muito mais pessoas preocupadas em obedecer o que a sua instituição, a sua corporação religiosa ensina, do que a palavra do Senhor Jesus Cristo ensina. Jesus, ele disse: errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam, falam de mim. Quantas pessoas só examinam aquilo que a religião diz, não pedem ao Espírito Santo sabedoria, revelação da palavra, porque a própria religião ensina que não tem mais revelação. Eles ensinam o que eles querem, desaprovam o que querem e proíbem a pessoa de buscar o conhecimento de Deus, só o conhecimento da sua instituição ou corporação religiosa. Quantos envolvidos na idolatria, sendo que a idolatria é condenada por Deus tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quantas pessoas envolvidas na superstição mística através de objetos, pessoas envolvidas no ocultismo através de entidades. Quantas pessoas envolvidas em práticas religiosas, aceitando mais do que a religião diz, do que a liderança religiosa diz, do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Igrejas que se dizem de Deus, ensinando idolatria, ocultismo, superstição mística através de amuletos, práticas condenadas por Deus, sendo normais em várias denominações citadas cristãs evangélicas. Pessoas dando mais autoridade à religião do que à Bíblia, do que a palavra de Deus. Quem será que vai libertar, que vai salvar o homem? Será a religião ou Jesus Cristo? Quem vai te dar a salvação, a eternidade, a vida eterna? Vai ser a sua denominação religiosa, a sua instituição religiosa, a sua corporação religiosa, ou vai ser o Senhor Jesus Cristo, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem é o caminho, a verdade e a vida para você? É a sua religião ou é Jesus Cristo? Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para aquele que venha a crer nele não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Mas muitos amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós vemos assim, amados irmãos, muitos mais amando a sua religião do que o Senhor Jesus Cristo, muito mais amando os ensinamentos da sua religião do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, muito mais obedecendo os ensinamentos da sua religião do que os ensinamentos, doutrina, mandamentos do Senhor
Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha abençoar os amados irmãos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, saúde, proteção e livramentos contra todas as armadilhas do diabo. Que Deus venha queimar e destruir todas as obras do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todo tipo de mal. Sai das famílias, sai das vidas. Eu repreendo todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice. Sai das famílias. Espírito de doença, de enfermidade, de perseguição, de calúnia. Sai das famílias toda a obra do inferno. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Queima e destrua todas as obras do diabo. Todo o espírito do inferno que venha a ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda magia negra, toda feitiçaria, toda obra do diabo. Que todo mal venha a ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Queima toda obra de feitiçaria, de magia negra, lançado contra as famílias. Toda obra do inferno paga, mandada, que não venha ter poder sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo tipo de mal. Sai das famílias, sai das casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, eu repreendo todo mal em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha restaurar a paz na terra, curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha abençoar a nossa casa, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus venha nos livrar de todo tipo de mal, todos os dias. Que Deus venha nos dar vitória sobre todas as lutas, todas as dificuldades, sobre todas as adversidades da vida. Que Deus venha nos dar vitória, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,